Não, e falando sobre isso, como você tem o TEDx falando sobre realmente a diferença entre os Jetsons, o desenho animado dos Jetsons e o desenho animado dos Flintstones. Porque eu acho que é um pouco dessa conversa, realmente essas soluções mais eficientes, né, como essas células fotovoltaicas, que não é tanto, para falar, olha, que solução incrível que a gente gerou para a cidade, mas realmente impactar o cidadão, impactar as pessoas nesse sense, né, nessa resposta com a cidade respondendo para elas. Então, nesse TEDx eu achei muito legal, porque quando eu comento sobre cidades inteligentes, as pessoas acham que elas vão viver em outro planeta, não sei, parece que na cabeça delas ou vai destruir tudo quanto a cidade que a gente existe e vai começar a criar cidades que é tudo feito de vidro e metal, ou vão criar novas cidades e meio que essas cidades que a gente já vive vão ser cidades fantasmas. E eu acredito que a cidade inteligente não é isso, até porque a gente está falando da inteligência, né? Depois a gente fala também que tem esse problema de tradução, né? De português para o inglês, assim, do smart para inteligência. Mas comenta um pouco assim sobre realmente esse imaginário, porque tem esse lado Jetsons, mas também tem esse outro lado dos Flintstones. Os Jetsons e os Flintstones, eles foram feitos pelo mesmo estúdio de animação e eles ocorreram na mesma época. Os Jetsons, ele dava aquela visão futurística, não tinha os foguetes, os robôs e tal. Mas o que acontecia assim, você olhava para os Jetsons, você tinha a mesma sociedade, as mesmas coisas que a gente tem hoje. Então, para a pessoa ir trabalhar, ela tinha que sair da casa onde ela morava e ir ao trabalho. Hoje a gente não faz mais isso, mas naquele momento, o que eles imaginavam? Como será o futuro? Não, a pessoa vai continuar morando em um lugar, indo trabalhar em um outro lugar. Apenas o deslocamento, em vez de ser de ônibus ou de carro, vai ser com um foguetinho. Mas então o que o Jetson fazia? Ele repetia o presente usando instrumentos imaginários de um futuro. Então, em vez de perguntar, mas será que para trabalhar no futuro a gente vai precisar se deslocar? A gente sabe hoje que não. Então, em vez de pensar isso, eles apenas falam assim, não, vamos fazer apenas por uma substituição. O que será? Vai ser o mesmo presente, apenas com outro instrumento. Enquanto os Flintstones, eles teoricamente estavam na Idade da Pedra, mas eles pensavam, mas vamos pensar a Idade da Pedra nos anos 60 do século XX. Então vai ter carro, ou vai ter chuveiro. Mas na Idade da Pedra não tinha chuveiro. Então tudo bem, mas e se um elefante pudesse pegar a água com a tromba e jogar a água? É um chuveiro. Então, os Flintstones, me parece que eles pensavam no futuro deles com as tecnologias que eles tinham disponíveis na época, no passado, na Idade da Pedra. Então, eu acho que isso é um segredo, quando eu penso em cidades inteligentes, assim, olha, tá, mas duas perguntas a gente tem que fazer. O futuro, se a gente pensa em trabalho, em relação pessoal, em tudo, mas é isso mesmo, a gente só vai apenas repetir o que a gente faz hoje com novos instrumentos? Ou o que a gente faz hoje não será como a gente faz hoje? E o segundo ponto é, puxa vida, mas será que eu não posso usar o que eu tenho à mão hoje e colocar e pensá-los criativamente, ou seja, pensar com inteligência, isso aí? E o exemplo mais radical, não sei como isso vai ser entendido na situação política do Brasil atual, mas os Jetsons, nem os Flintstones, eles perceberam a grande transformação que ocorreu dos anos 40, quando eles foram feitos, para 30 anos depois. Que nos dois casos, você tinha duas coisas: empregado, doméstico, e a mulher era dona de casa. Sim. Você tem... A grande transformação, na verdade, não foi o foguete. Foi a mulher ter ganhado o espaço que ela devia ter sempre. Quer dizer, é uma outra pessoa dentro de um acordo social, que é o casamento. E essa foi a grande mudança que nenhum dos dois pegou. Sim. Então eu acho que, na verdade... Porque foram criados por homens, né? Cartunistas homens. Então, quando a gente pensa em cidades inteligentes e tecnologia, a gente tem que ser... A gente sempre tenta cuidar aqui que a tecnologia em si, o instrumento, o artefato tecnológico em si, é importante,
mas muito provavelmente as grandes transformações, elas radicais mesmo, elas vêm quando elas são transformações culturais. Como você comentou realmente sobre essa participação da mulher, tanto no desenho dos Jetsons quanto dos Flintstones, como que, acho que hoje a grande tendência também para a Smart City é realmente essa tradução dos dados, né? Como utilizar essa grande quantidade de dados que está sendo coletada dentro das cidades. E o que apareceu para minha pesquisa em Dublin foi realmente a não colocação de um ponto de vista da mulher nessa tradução dos dados e no desenvolvimento de tecnologia para a cidade. Como que vocês estão trabalhando aqui no laboratório, ou mesmo na sua pesquisa, como que você vê isso realmente essa utilização dos dados e esse ponto de vista social? Eu acho que esse exemplo dos Flintstones, dos Jetsons, que eles não perceberam que a grande transformação que foi o papel da mulher no círculo familiar mesmo, depois na sociedade mais amplamente, a gente vê hoje. Mas a mulher é um exemplo, porque a gente vê isso em termos étnicos, raciais, sociais. E por que isso? Eu vou dar 2 exemplos para você. Um deles é o seguinte, na medicina. Então, você tem uma série de dados e vários novos medicamentos sendo feitos, super eficientes para combater várias doenças. Então, você tem lá centenas de milhares de pessoas com alguns sintomas. Você pega todos aqueles dados, você começa a achar padrões, e a partir daqueles padrões você coloca mais dados, você consegue predizer o que vai acontecer com tal pessoa, e você faz algum tipo de medicamento, faz uma alteração genética e combate aquilo lá. Muito bom. O problema é que a maior parte desses dados, eles são pegados em países desenvolvidos. Então, as doenças que são combatidas, ou as pesquisas científicas que se beneficiam dessas novas tecnologias, como aprendizado por máquina, que eu acabei de descrever, elas têm resultados em doenças de países desenvolvidos. Mas e por quê? Porque os cientistas não querem pesquisar doenças de países subdesenvolvidos? Não, simplesmente porque os dados que eles têm disponíveis estão aqui. Então eu acho que o que falta nesse sentido é um problema sério, que nem o mundo está refletido nos dados, nem os dados refletem no mundo, necessariamente. Os dados sempre são uma subparte de uma subparte do mundo. E esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, então, daí tem outra parte dos cientistas que são mais abertos e conscientes de que de fato, o que a gente está vendo é apenas uma subparte de dados que representa uma subparte do mundo que são países desenvolvidos. Então vamos para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos coletar dados. Então eles vão lá e começam a coletar um monte de dados, etc. Só que daí é o seguinte, só que esses países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, eles não têm nem tecnologia, nem expertise científica para fazer a análise dos dados. Então eles começam a ser apenas os fornecedores de dados, mas que não, e podem até se beneficiar no futuro com o medicamento, com o resultado da pesquisa, mas não com o processo científico, com o processo da pesquisa. Então, isso quase que acentua esse degrau que existe entre desenvolvimento dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O que a gente não pode, por outro lado, imaginar assim, então, quer dizer que as tecnologias digitais, o conhecimento científico contemporâneo, eles estão agravando esse degrau? Não é culpa da tecnologia. A tecnologia apenas está nesse ambiente e já tem esse degrau. Então, se você vai fazer pesquisa, quase que esse tipo de problema é um reflexo de um problema social. Assim como eu falei, as grandes transformações elas são sociais e culturais, e às vezes a tecnologia não consegue pegar essa transformação. Por outro lado, é ingênuo dizer que a culpa é da tecnologia que está agravando. Mas eu acho que ela, na verdade, ela coloca à vista, né? Ela coloca pra gente realmente pesquisar e fazer a crítica em cima. Para que isso não aconteça, né, em outras áreas, em outros desenvolvimentos de produto. Mas, por outro lado, tem uma coisa que é relativamente recente, em ciência, que pode ajudar bastante todos os países, todas as cidades, que existe um princípio em física e matemática que é
leis da escalabilidade, né? Por exemplo. Então, basicamente assim, qualquer fenômeno, você vê um certo fenômeno num tamanho de cidade, numa dimensão, se você ampliar essa cidade, você vai ver o mesmo fenômeno apenas numa grandeza maior, comparada com aquela escala da cidade. Não linear, mas você vai conseguir ver fenômenos semelhantes. E por que isso é importante? Porque já foi muito, sobretudo na área de planejamento urbano, tem uma ideia de que cada cidade é específica, tem seus próprios problemas, etc. E você não conseguiria melhorar a cidade se você não estudar profundamente aquela cidade especificamente. De um lado isso é verdade, mas por outro, ele deixa na mão de pouquíssimos especialistas o entendimento daquela cidade. Se você consegue provar que, olha, alguns fenômenos, eles respondem a essa lei da escalabilidade, se eu tenho uma solução ótima para Nova York, e essa solução ótima eu comparei com cidades, e ela parece responder a uma lei da escalabilidade, eu posso descer com essa mesma solução para uma cidade do tamanho de Curitiba, que a gente comentou antes, e ela tenderá a funcionar. Sim. Então, com isso, você tem uma possibilidade de disseminação de conhecimento muito maior. Muito maior. A replicar realmente, né? As soluções, assim, mesmo que ela seja desenvolvida em um centro, ela pode resolver e colocar ineficiência, né, nos outros lugares. Ótimo. E como que foi, assim, realmente você estava nessa busca dessa cidade como linguagem e encontrou o MIT Accessible Lab já existia? Como é que você realmente veio desenvolver essa pesquisa aqui? Para comentar também os projetos que vocês estão trabalhando aqui dentro do laboratório.